viu, gente? Eu fico muito feliz, viu? É, eu me sinto muito acolhida aqui, né? Tenho um carinho enorme pelo grupo de vocês aqui. É muito bacana quando a gente está aqui. Eu escolhi o tema livre-arbítrio, né? Quando o Pedro me chamou, porque a gente anda precisando escolher direito, né? O mundo anda muito tumultuado e muitos de nós andamos nos equivocando nas nossas escolhas, né? Não estamos compreendendo a responsabilidade de escolher. Porque a gente acha, muitas vezes, que as escolhas que são importantes são as grandes escolhas, né? Então a gente dá atenção para aquelas grandes escolhas, mas a gente esquece que são as pequenas escolhas que a gente faz desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, quando a gente está no sono desdobrado, aquelas escolhas pequeninas, como dar um bom dia, né? Ser gentil com alguém, escolher falar a verdade ao invés da mentira, é que constroem a base de quem nós somos, né? Então, o livre-arbítrio realmente é um assunto que a gente anda precisando realmente conversar, né? Porque o livre-arbítrio é a nossa vontade de livre escolher, né? De tomar as nossas próprias decisões de forma livre. Né? A filosofia já falava isso antes da doutrina espírita aparecer, né? Da importância de se escolher, que o livre-arbítrio é a nossa possibilidade de decidir de acordo com a nossa própria vontade. Aí começa o problema, né? Porque a nossa vontade, às vezes, está num lugar que não é bom, né? Às vezes a gente escolhe umas coisas ali, porque eu tenho vontade disso, né? Pois é. Aí o negócio fica complicado. Parece que Santo Agostinho, quem cunhou realmente este termo livre-arbítrio, né? Nos textos dele, ele usou essa palavra, né? Livre-arbítrio, a vontade plena de escolher. Kardec vai tratar, né, dessas questões, a gente sabe, lá em O Livro dos Espíritos, principalmente, né, nas questões de 843 a 850. Quando a gente olha a questão 843, para mim ela é tão interessante, né? Porque Kardec pergunta assim: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Né? Kardec nem cogitou ainda a questão mais íntima, né, do sentimento e do pensamento. Ele já parte logo para os atos. E a resposta dos espíritos é mais interessante que a pergunta de Kardec, né? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de obrar, ou seja, de agir, de fazer, né? E eles ainda complementam: sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Quando a gente vê no mundo de hoje estas tentativas de tolhimento às liberdades, as liberdades individuais, não é o homem responsável por nossa liberdade, gente. Nossa liberdade foi dada por Deus, né? Não é um homem que vai chegar e falar assim: ó, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Não. A liberdade é uma ferramenta de evolução. O livre-arbítrio é uma ferramenta de evolução. Quando Deus, a partir do momento que nós já temos uma capacidade de raciocínio e consciencial, ele fala assim: pronto, olha, agora está aqui, eu estou te dando livre-arbítrio, então a responsabilidade pela sua evolução é sua, é nossa, de cada um. Ninguém é responsável por fazer o outro evoluir. Ninguém é responsável por trilhar o caminho do outro. A gente trilha o caminho junto porque a gente escolhe, né? E a gente precisa desta relação, né? Desta interação de uns com os outros para a nossa evolução. Mas Deus, com livre-arbítrio, fala assim: olha, toma aqui, o problema é seu. Você vai evoluir do jeito que você quiser, mais rápido,
mais devagar, você é responsável pelas escolhas que você faz. E é isso que Kardec nos fala, né? É isso que os espíritos nos falam. Porque com o livre-arbítrio, Deus nos dá a oportunidade maravilhosa de nós edificarmos o nosso próprio progresso, né? Ou seja, nós somos os construtores da nossa própria felicidade ou do nosso próprio sofrimento, né? Porque se a gente tem liberdade de escolher, a gente também tem que arcar com as consequências das nossas escolhas. E aí começa o problema. Hoje, eu não sei se vocês percebem, mas as pessoas empurram querem delegar a capacidade de escolher para o outro, né? Até na casa espírita a gente vê isso, né? Aí você vira lá, alguém vai e fala para um colaborador lá, fala assim, olha, ô fulano, vai lá e faz isso, né? Você pode fazer isso? Posso. Aí ele vai lá e vai perguntar para outra pessoa, ó, fulano que falou para fazer isso, será que eu posso fazer? Mas essa é uma pergunta que se justificaria? Se justificaria até se ele fosse inexperiente. Mas o que ele está fazendo é delegando para o outro a responsabilidade dele escolher. Aí, se o outro fala assim, não, pode fazer. Aí, beleza, ele vai lá e faz. Se der errado, o que ele fala? Não, mas fulano que me mandou fazer, eu fui lá e ainda perguntei o outro se eu podia fazer e ele falou que eu podia. Então, a responsabilidade não é minha. Ora, mas no frigir dos ovos, não foi você que escolheu escutar um e outro? Então, a responsabilidade é sua, não é do outro. Nós temos o péssimo hábito, como humanidade, né, de empurrar para o outro a responsabilidade do nosso fracasso, das nossas más escolhas. Por quê? Porque quando a gente escolhe bem e o fruto é bom, não, fui eu que fiz, ó, euzinho aqui que escolhi, fui eu que fui lá, fui eu que decidi fazer, aí tá ótimo, né? Mas quando a coisa se complica, quando aquela escolha traz consequências desagradáveis, aí a gente já logo quer fazer o quê? Não, foi o outro que falou para eu fazer, eu só obedeci. Eu só obedeci. Esse argumento foi utilizado pelos nazistas no Tribunal de Nuremberg, né? Quando os soldados ali, né, foram julgados, o que eles, a maioria falou? Eu estava cumprindo ordens. Ora, mas você não escolheu cumprir a ordem? Então a escolha é sua, a responsabilidade é sua. A gente tem que ter um cuidado enorme com o livre-arbítrio. Enorme. Porque a gente sabe, pela maravilhosa doutrina espírita, que o livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha, se desenvolve com a razão, né? Quanto mais nós crescemos, nós evoluímos, nós aprimoramos o nosso intelecto, a nossa capacidade de raciocinar, maior o nosso livre-arbítrio. Só que isso também acentua a nossa responsabilidade. Então, o livre-arbítrio está ligado à responsabilidade. Depois não adianta a gente usar essas desculpas, né, muito esfarrapadas, que a responsabilidade não é nossa. É, porque nós escolhemos, né? Nós realmente escolhemos. O livre-arbítrio, ele é uma coisa muito engraçada. Quando eu penso que... Às vezes eu paro para pensar, né? Falo assim, bom, se a gente não tivesse livre-arbítrio, o que a gente seria, né? Porque Kardec e os espíritos falam, oh, vocês seriam como máquinas. E é justamente isso, né? Nós seríamos ali adestrados a fazer não o que a gente escolhe, mas o que o outro quer. Então, quando eu vejo essas tentativas de tolher a liberdade individual no mundo, é justamente isso. As sombras, as trevas, em desespero por conta desta... Nós estamos no final da transição planetária, né? Nós estamos aí no amanhecer de uma nova era, né? Nós estamos num imbróglio aí danado, né? A casa sendo sacudida, ventos de mudança para todo lado,
né? A gente está vendo convulsão social, guerra, miséria, tantos problemas, né? E parece que tudo junto de uma vez gente, é o final da transição planetária, né? Que realmente chacoalha as coisas, faz com que a gente perceba quais são os valores verdadeiros que nós temos que trazer para nós. Aliás, Emmanuel é brilhante num texto que ele escreve no livro Encontro Marcado, que ele diz justamente disso, né? Nesses tempos de crise, que é o que nós estamos passando, né? Tudo é chacoalhado, tudo é revirado, para que a gente possa realmente enxergar aquilo que é bom, e não aquilo que parece bom, mas não é, né? Emmanuel diz que isso são os conceitos falsos de progresso, e é o que a gente está vendo no mundo, né? Quando eu li esse texto a primeira vez do Emmanuel, né, que ele fala desse chacoalhar aí, eu já imagino aquelas piscinas cheio de brinquedo ali, né? Que que criança vai brincando ali, pulando, não sei o quê, e aí tá cheio de coisa ali, né? Então, para você enxergar o que está no fundo, você tem que chacoalhar, né? Para você enxergar aquilo que realmente você quer enxergar ali, você tem que chacoalhar. E é isso que o mundo está passando hoje, né? Está passando por todo esse processo de transformação, esses ventos de mudança, né? E aí é que nós temos que ser mais vigilantes em fazer as nossas escolhas, porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelas aparências das coisas, né? Aí é onde a gente vê, né, o equívoco de cristãos defendendo aborto, de espíritas defendendo aborto, né, defendendo liberação de drogas. É um equívoco, né? Quando a gente estuda o livro dos espíritos, tá lá. Kardec pergunta: o aborto é crime? Sim, crime. Né? Jesus não derrogou os 10 mandamentos. Ele não chegou aqui e falou: ó, os 10 mandamentos não valem de nada. Ele chegou aqui e disse: eu não vim derrogar a lei. Lá nos 10 mandamentos está: não matarás. Ponto. Não tem vírgula, não tem mas, não tem porém, não tem todavia, não tem é minha escolha. Não, é não matarás. E a gente quer arrumar uma justificativa para fazer a nossa vontade equivocada. Aí a gente exerce o nosso livre-arbítrio. A gente escolhe. E quando a gente escolhe enganado, quando a gente escolhe aquilo que não faz parte do ensinamento do Cristo, a gente encontra dor e sofrimento. E depois não adianta a gente querer reclamar, né? Se nós somos livres para escolher, para semear, nós somos constrangidos a colher aquilo que nós semeamos, aquilo que nós plantamos, né? Não tem jeito de uma pessoa plantar espinheiro e colher girassol. É impossível. São duas coisas. Oi, Desculpa. pode falar. A Mercedes pediu a palavra, tá bom? Só para você. Joia, pode falar, gente. Oi, Lara, boa noite. Oi, boa Desculpa o noite. atraso, gente. Mas engraçado que, assim, os 10 mandamentos, tipo, não matarás, né? Ponto, né? A gente tem sempre uma vírgula e um mais, né? Aí, né? A gente está sempre querendo acrescentar algo mais para justificar o que nós estamos fazendo, né? Exatamente. Porque a gente não quer seguir um ensinamento. A gente quer fazer o ensinamento caber na nossa realidade, não a gente se aprimorar, né, para abarcar toda a compreensão daquele ensinamento. Não, o que eu quero fazer? Eu vou trazer para cá, para a minha pequenez. E aí eu arrumo desculpa à torta e à direito, né? Então, é complicado quando a gente faz isso, porque ao invés da gente fazer o esforço necessário para compreender aquela lei de Deus,
aquele ensinamento que o Cristo trouxe, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o ensinamento que é gigante, belíssimo, divino, e trazer aqui para a minha realidade humana inferior, né? Aí a gente fica, não, mas foi por isto. Não, mas é por aquilo. Então justifica. Não justifica nada. Né? Não justifica absolutamente nada. Porque na hora que a gente chega no plano espiritual, quando a gente abandona, né, os nossos lindos corpinhos por aqui, a gente vai arcar com as consequências, né? Aí a gente vê o tamanho dos enganos que nós cometemos. E não tenham dúvida, gente, a nossa consciência grita e esbraveja conosco o tempo inteiro. Fala, você escolheu, agora você vai ter que arcar com a consequência, inevitável, né? Realmente inevitável. Então, realmente, gente, não tem jeito. Se nós somos livres para escolher, nós somos constrangidos a recolher o que a gente plantou, né? Nem faz sentido ser diferente, né? Eu plantar uma coisa e querer colher outra, não tem jeito. O que acontece é, quando eu planto, né, igual a gente observar uma plantinha, você pega uma semente do limão e põe lá na terra. A semente daqui tá maniquinho. Aí você vai observando, aquela semente vai nascendo, desponta ali uma folhinha, um caulezinho, vai crescendo, vai estendendo uma folha para cá, o caule vai engrossando, vai crescendo, ou seja, daquela semente, daquele tamanico, a gente tem uma árvore frondosa. É por isso que as consequências são sempre piores, né? Por quê? Ou melhores. Por isso que Jesus fala, né? Que quando ele fala da parábola do semeador, que a gente vai ali, quem compreende a lei, quem está com o coração ali com terra fértil para colher realmente o ensinamento do Cristo, vai colher 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Por quê? Porque a semente cresce. Tem um ditado que fala, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Vale para os dois lados. Se eu planto uma semente boa, eu vou colher muito mais do que o bom. Se eu planto uma semente ruim, eu vou colher o péssimo. Por quê? Porque aquilo cresce, frutifica. E ainda tem um problema. Porque como nós vivemos em sintonia, a sintonia rege a nossa vida, quando eu faço uma escolha, eu influencio todo o meu entorno. Se eu escolho mal, essa influência no meu entorno também é responsabilidade minha. Né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A quem eu influenciei negativamente, eu vou ter que corrigir. E assim a gente vai caminhando, né? Levando ali nas nossas costas, né? Puxando ali um Titanic de enganos, né? Se a gente não coloca a nossa cabeça para funcionar, se a gente não raciocina para escolher, né? Afinal de contas, nosso Pai nos deu a capacidade de raciocinar. Se eu não a utilizo, a responsabilidade é minha, porque é uma escolha. No frigir dos ovos, gente, tudo é escolha e consequência. Só que no meio da escolha e consequência tem a responsabilidade. Se eu não entender a responsabilidade de escolher, eu vou trilhar um caminho de dor e sofrimento. Quando eu faço mau uso do meu livre-arbítrio, eu vou me defrontar no futuro com as consequências dos meus enganos, dos meus atos, né? Então, vejam, livre-arbítrio pressupõe a liberdade de escolha. Aí a gente lembra da passagem de Paulo, né, lá na carta aos Gálatas, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E ele ainda complementa, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de servidão. O que a gente está fazendo no mundo hoje, gente? Nós estamos exercendo a nossa liberdade? Não. Nós estamos nos submetendo ao jugo da escravidão daqueles que são donos do poder oculto, não do poder aparente. Por quê? Porque a gente compra as ideias.
As ideias que se travestem de coisas boas, e quando você olha lá no cerne da ideia, ela é péssima, ela é horrível, né? A gente compra, é o que a Emmanuel falou, né? Ideias de falso progresso, que precisam ser extirpadas da nossa sociedade. Precisam. O falso progresso não nos leva a lugar algum. Eu tenho que tentar o máximo que eu puder angariar os valores verdadeiros, né? Caridade, fraternidade, misericórdia, indulgência, benevolência, simpatia, bondade. Porque se eu não fizer isso, eu sempre vou escolher mal, porque a gente só escolhe baseado nos valores que a gente carrega. Aí danou-se, né? Como a gente diz, aí o negócio tá lascado, porque se eu estou escolhendo mal, peraí, o que eu estou carregando dentro de mim? É a falta de nós voltarmos o olhar para dentro de nós, com honestidade, com sinceridade, sem máscara, sem desculpismo, sem vitimismo, e enxergar quem eu realmente sou. Peraí, o que tem dentro de mim aqui que eu tenho que melhorar? Poxa vida, eu sou uma pessoa indisciplinada. Eu não vou chegar a lugar nenhum com a minha indisciplina, porque eu começo a fazer uma coisa, não persevero, faço na hora que dá, não tenho uma disciplina com horário, chego sempre atrasada com as coisas, entrego, se eu sou estudante, entrego tudo aí, né, aos repelões, né, não consigo me organizar para fazer. Aí a mãe da gente vira e fala assim, nossa, Lara, você está procrastinando, hein? E eu falo, que isso, mãe? Você não me conhece, não. E eu estou lá na mesma toada, porque eu não quero enxergar aquilo que está de errado, aquilo que eu preciso consertar. Se eu não enxergo o que precisa ser modificado, eu jamais modificarei. E Jung dizia isso. A gente só consegue se modificar alguma conduta, alguma postura, algum pensamento, se eu enxergo que ele está errado, que eu preciso modificar. Se eu não enxergo que uma coisa é ruim, como eu vou mudar para melhor? E aí a gente vive, né, na base aí da música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente vai andando na vida feito um rinoceronte desembestado, atropelando tudo e todo mundo. Por quê? Porque eu sou incapaz de olhar para dentro de mim com essa sinceridade. E principalmente, gente, às vezes a gente até faz isso, mas tem o problema do orgulho, né? Da vaidade. Por quê? Porque eu não quero estar errada. Eu não quero admitir para o outro que eu errei. Eu não quero chegar para o outro e falar assim, poxa vida, eu escolhi mal. Eu escolhi mal. E agora, como é que vai ser? Era para eu escolher ali, entre duas profissões, a minha afinidade é matemática e eu escolhi letras. Aí a minha profissão dá tudo errado, porque eu insisti em escolher aquilo que eu não tenho afinidade, que eu não tenho a menor destreza. Eu posso me formar em letras e aprender melhor? Claro. Eu vou ter que ter mais dedicação, mais esforço, mais perseverança. Mas eu vou ser a mesma profissional que eu seria se eu escolhesse outra coisa? Que eu tenho afinidade? Não, não seria. Não seria. Por quê? Porque a afinidade nos mostra aquilo que nós temos mais familiaridade, até mesmo de outras vidas. Então, nós temos realmente que voltar os nossos olhos para dentro de nós. Mas isso também é uma escolha. Tudo que a gente faz, gente, é escolha. A gente escolhe o tempo todo, até sem perceber. E as escolhas são tão importantes, desde as pequenas,
E eu deixo correr livre, sem tomar as rédeas da minha própria vida. Eu escolho, de manhã, quando eu acordo, agradecer a Deus pela vida ou não. A ser grato ou não. Eu posso acordar ali, né? Acordei, né? Já xingando todo mundo, já metendo a canela na porta do guarda-roupa. Ou eu posso acordar, sentar na beira da cama, abrir meus olhos, Senhor, obrigada pela vida, abençoa o meu dia, obrigada, né, por essa oportunidade de escrever mais uma página da minha história. Me auxilia, né? Eu sou muito grata, mas a gente, na maioria das vezes, a gente não faz isso. Até na hora da gente fazer as nossas orações à noite, a gente anda capengando, né, gente? Por quê? Porque anda tudo tão corrido que a gente é incapaz de escolher deitar mais cedo, né? Porque a gente está ali na rede social, né? Tá lá, eu vou só assistir isso aqui. Ah, não, agora só mais um pouquinho, que dá só mais 5 minutos. Aí, na hora que você vai deitar, você vai fazer as suas orações, né? Para quem tem o hábito de fazer oração ao dormir, aí você começa a fazer sua oração quando você vê se dormiu. Dormiu. É uma escolha. O dormir, não. É uma escolha você separar o seu tempo ali com disciplina para você fazer as suas orações sem que nada vá te atrapalhar. Então, a gente escolhe o tempo inteiro. E muitas vezes a gente acha que as grandes escolhas é que são muito importantes, né? Mas é aquilo que eu falei, elas são importantes, são. Com quem eu vou casar, com quem eu vou me relacionar, a casa que eu vou morar, o emprego que eu vou ter, né? A religião que eu vou seguir, isso tudo são escolhas importantes. Mais importante que isso tudo é o que eu construo no meu dia a dia. É a escolha que eu faço da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. É se eu escolho dar um bom dia para quem mora comigo. Gente, a gente está vendo hoje, eu recebo muita mensagem de mãe, muito engraçada, às vezes que fala assim, Lara, mas meu filho acorda, ele nem fala nada, a gente nem percebe que ele acordou e que ele saiu de casa. Ele acorda, vai lá, no maior silêncio, não toma café, pega as coisas dele e vai embora para a escola. E nem chama a gente de mãe ou pai, não, é ou preciso de dinheiro para isso, ou eu vou, quando dá satisfação, né? Então, veja, onde nós nos perdemos? Nas escolhas que nós fizemos. Porque se eu tivesse escolhido corrigir o meu filho, que é minha responsabilidade, né? Nós tutelamos esse espírito que nasce na nossa família, como filho, como neto, como sobrinho. Se eu escolhesse orientá-lo bem, educá-lo bem, corrigi-lo quando necessário, né? Porque a moda agora é uma tal de educação positiva, né? E o que você faz? A criança tem direito de escolher, né? Tem não. A criança tem direito de escolher, não. É o adulto que escolhe pela criança. A criança pode participar? Pode, mas ela não tem um voto de Minerva, igual a gente está vendo nas famílias aí, não. Não, pai, eu quero ir viajar de férias para tal lugar. Não, mas não tem dinheiro agora, se vira, porque eu quero ir para tal lugar. Aí a criança ou adolescente faz o escândalo, faz isso, faz aquilo, e você não corrige. Eu escolhi criar desse jeito. Tem consequência. Tem consequência. Né? A gente tem visto muito também, né, pais falando assim, não, quando meu filho crescer, aí ele escolhe a religião dele. Tá certo isso? Não. Você tem que evangelizar a criança. Você tem que escolher evangelizar a criança. A criança, a gente fala assim, não, meu filho vai ser engenheiro. A criança, desde o início lá da escola, não aprende matemática. Não é a base, porque senão nunca vai ser engenheiro. Se ele não aprender matemática lá desde o maternalzinho, né, que vai somando ali um bloquinho com um bloquinho, tem 2 bloquinhos, e aquilo vai num crescente. Por que com a religião é diferente? Se eu não der a base,
essa criança não vai ser capaz de escolher nada quando ela crescer. Nada. Porque eu não ensinei o que é Deus. Eu não ensinei quem é Jesus. Eu não ensinei os princípios ali de caridade, fraternidade. Aí eu quero, depois que ela escolha, não vai escolher. E aí a gente vê a sociedade que a gente está vendo. Pelas escolhas que nós fizemos. Escolha, gente. Livre-arbítrio é uma responsabilidade danada que nós não estamos compreendendo. A sociedade atual não está compreendendo o livre-arbítrio. A gente quer delegar tudo para o outro, a gente quer delegar a educação para a escola. Né? Me desculpe quem é professor aqui, eu também sou, e eu detesto quem me chame de educador. Não sou educador, quem educa é pai e mãe, eu sou professor. Eu dou conhecimento. Todo o tempo que eu exerci o papel de professora foi o quê? Levo conhecimento, mas eu não dou educação. Educação é pai e mãe. É a família quem educa, não é a escola. Aí a gente quer delegar o papel, a escolha. E aí depois os nossos filhos chegam com ideias equivocadas em casa, e aí você vai fazer o quê? Você não delegou o papel de educar para a escola? Ou você sentou e instruiu o seu filho com os valores, bons valores, ensinou o que é virtude, ensinou o que é certo e errado. Não, a escola vai para a escola. A escola ensina. Como é que a gente vai reclamar de tudo que a gente está vendo na sociedade hoje? Se a gente escolheu esse caminho, coletivamente e individualmente. Então, não tem jeito. Não tem jeito. Né? Então, essa questão que Paulo fala da liberdade, né? A gente precisa pensar na questão da liberdade de forma mais madura, de forma mais profunda, porque a liberdade não é só a reivindicação exterior, não. De jeito nenhum. Jesus, quando aqui esteve, nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos, da nossa ignorância, das nossas sombras. O que ele fez aqui? Ele obedeceu à lei divina. Ele fez o melhor que ele podia com o tempo que ele dispunha, em benefício dele, não de todos nós. E como ele enfrentou dificuldade? Como ele enfrentou dificuldade? Né? Perseguições, companheiros que não compreenderam ele, aqueles que viraram as costas, adversários não faltaram. E ele ainda assim continuou. E a gente, na primeira dificuldade, escolhe desistir. Pois é, gente. O que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina que para cada direito que eu acho que eu tenho, antes tem um dever. Que foi isso que ele fez. Ele obedeceu ao Pai ao encarnar-se no mundo. Ele precisava encarnar na Terra, um planeta em sombra, em trevas, porque planeta de prova e expiação é um planeta em trevas. Ele não precisava, é um espírito crístico. Mas ele obedece à vontade do Pai. E quando ele aqui esteve, ele cumpriu o quê? O dever. Primeiro é o dever, depois é o direito. A gente está sempre só invertendo as coisas. Eu quero direito, mas não quero dever. Eu quero o errado vira certo, a mentira vira verdade. E o mundo está essa bagunça. O mundo está essa bagunça, né? Não Emmanuel fala uma frase maravilhosa. Se eu não me engano, é no livro Ceifa de Luz, que ele fala que não tem liberdade, não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Ou seja, se eu não cumprir o meu dever, se eu não fizer aquilo que está nas minhas mãos para fazer, que eu posso fazer, e se eu não fizer bem feito, como é que eu quero exigir respeito, direito, liberdade, se eu não cumpro o meu papel?
Não tem jeito. E olha que quanto mais a gente se desenvolve intelectualmente, mais a criatura humana clama por liberdade. Agora, qual liberdade que é essa que a gente quer? É essa liberdade que a gente, né, que as mulheres aí têm pleiteado, né? Eu faço o que eu quiser. O que eu quiser, eu faço. Se eu quiser agir como homem, eu ajo, meu corpo, minhas regras. A criança precisa de liberdade, precisa escolher, porque ela tem direito de escolher. Ah, ali tem um povo ali que não é livre, vou lá interferir lá. É assim que a gente faz. Sem compreender a responsabilidade da gente agir dessa forma. Emmanuel fala uma coisa muito interessante, né? Porque a respeito da igualdade, principalmente entre homem e mulher. Nós somos iguais? Somos. Todos filhos de Deus. Claro que somos. Todos nós somos iguais, na essência, porque nós fomos criados do mesmo jeito, simples e ignorantes. E nós chegaremos todos ao mesmo destino, que é a perfeição. Está lá em O Livro dos Espíritos. Qual a finalidade que Deus criou os espíritos? Atingirem a perfeição. Não perfeição relativa, perfeição. Porque, hora nenhuma, os espíritos falaram em perfeição relativa, como tem gente que gosta de falar. É perfeição. Ah, mas só Deus é perfeito. Não, Deus é muito mais. Deus está acima da nossa compreensão. Deus é muito mais do que perfeito. Ele é. Ele é. E aí, o que a gente faz nesse imbróglio entre o simples e ignorante e a perfeição? Tem igualdade nesse meio? Não. Por quê? Porque a gente faz escolha diferente. Se eu faço escolha... Desculpa. Se eu faço escolha diferente, eu trilho caminhos diferentes. Se eu trilho caminhos diferentes, nós não estamos em situações iguais. Me fala como é que um Chico Xavier está na mesma situação de um Osama Bin Laden. Tá? Não. Ele escolheu caminho diferente. Então, nós não somos iguais nesse imbróglio. Não desse jeito que a gente quer fazer acontecer. Né? Por quê? Porque nós fazemos escolhas distintas. Cada um de nós ocupa um degrau na escala evolutiva. E se a gente não compreender isso, nós seremos incapazes de auxiliar quem está mais embaixo e de pedir auxílio para quem está mais em cima. Por quê? Porque nós caímos no orgulho e na vaidade de achar que nós somos a última bolacha do pacote. E não é assim. O que falta para nós, realmente, é estudar, é compreender. Compreender todas essas questões para que a gente possa dilatar o nosso entendimento das coisas. Porque cada vez que eu exerço o meu livre-arbítrio de forma equivocada, ou seja, cada vez que eu não sou tolerante com o diferente, cada vez que eu perco a paciência, cada vez que eu acho que só eu tenho razão, cada vez que eu escolho falar mal do outro, cada vez que eu escolho me vingar, eu estou trilhando um caminho que não é o caminho do bem. Se não é o caminho do bem, é o caminho do mal. Porque não tem outro caminho, só tem dois. Ou a gente trilha o caminho do bem ou trilha o caminho do mal, não tem meio termo. Por que não tem meio termo? Porque se eu não escolho o bem, eu estou escolhendo o mal por omissão. Se eu escolho o mal por omissão, é claro que eu vou estar trilhando o caminho do mal. E a gente tem que parar de fantasiar, de cair na ilusão. Nós temos que enxergar as coisas como elas são. Né? Quando a gente estuda, por exemplo, as obras de Leon Denis, né? Quando a gente estuda a Revista Espírita, a gente vê que aquelas pessoas, naquele tempo, elas eram muito mais firmes moralmente do que nós somos hoje.
Por quê? Porque elas compreendiam a necessidade de escolher o bem ou o mal. E quando escolhiam o bem, e o mal vinha aqui ficar infernizando, elas falavam, peraí, deixa eu te explicar por que você está equivocado. Ia lá e explicava, rebatia, refutava. E isso não faz da pessoa que está refutando um argumento falso ou uma ideia falsa ser malvadinho. Não, a verdade, ela sempre precisa aparecer. E isso é uma escolha que a gente faz. A gente não precisa se engalfinhar com o outro quando a gente tem divergência de ideia. A gente não precisa sair pulando no pescoço do outro, igual a gente está vendo no mundo hoje. Ah, eu gosto de maçã. Bom, eu gosto de pera. Nossa, você que gosta de maçã é um perofóbico. Você tem que gostar da pera. Por que eu tenho que gostar da pera? Eu gosto da maçã. Eu gosto da maçã. Então, veja, se eu não consigo respeitar o direito do outro a escolher o próprio caminho, como é que eu posso querer que o outro respeite o meu direito de escolher o meu próprio caminho? Não combina. Se eu não enxergar que cada um de nós tem o direito dado por Deus de escolher, escolha bem ou escolha mal, é direito de cada um de nós. É o exercício do livre-arbítrio. Se eu escolher bem, eu vou trilhar um caminho melhor, um amanhã melhor. Se eu escolher mal, eu vou arcar com as consequências. Não tem nada que faça ser diferente. Né? Eu faço mal para uma pessoa. Ah, eu vou lá, roubo a herança do meu irmão. Deixo ele na miséria. Né? O pai deixou ali uma herança para 2 filhos. Eu vou lá e roubo a parte do meu irmão, deixo ele na miséria. Beleza, vivi uma vida aqui na babesca. E o meu irmão na rua, na miséria. Aí eu chego lá no plano espiritual, aí a minha consciência fica lá. Pois é, você viu o que você fez, né? Aí vem o julgamento. Lembra quando o André Luiz desencarnou? Né? Um suicídio, um autossuicídio, né? Inconsciente. Né? Porque ele aprontou. E aí, o que eles acusam ele? Suicida. E ele, eu não me matei, eu morri na mesma operação. Mas foi um suicídio inconsciente, indireto. Então, vão ter aqueles lá que vão apontar o dedo para nós, vão falar, você, ladrão, roubou o seu irmão, usurpou a herança. E aí? A gente acha que não tem consequência aquilo que a gente faz? Aí fala assim, não, mas eu fiz isso porque ele não tinha condição, né? Aí você começa a arrumar um punhado de desculpa. A gente arruma... Gente, é muito fácil arrumar desculpa para as nossas mazelas, para as nossas más escolhas. É fácil demais, mas toda escolha tem consequência. Toda escolha. Essa é a liberdade que nós temos. A liberdade requer que nós reconheçamos a responsabilidade e a disciplina. Liberdade, gente, ela precisa ser usada na construção de um mundo melhor, um mundo íntimo e um mundo externo. A liberdade ela tem que ser usada para beneficiar, para iluminar, senão ela está errada. Senão a gente não está fazendo certo. A gente é livre para tudo. A gente é livre para acumular posse, dinheiro, riqueza. Somos livres? Somos. Isso é errado? Não. O Espiritismo, hora nenhuma, fala que acumular é errado. Ele fala que o mau uso daquilo que você acumulou é errado. Né? Aí a gente gosta de ficar demonizando aí as coisas. Ah, eu sou rico. Ótimo. Você tem oportunidade aí de fazer o bem para todo mundo. Ah, vou sair distribuindo meu dinheiro? Não. Não. Você vai fazer o quê? Monta uma empresa, dá emprego, paga salário digno, cria uma instituição, dá bolsa de estudo. Agora pensa se eu sou rico, resolva assim, vou largar tudo, vou distribuir meu dinheiro aí.
seu dinheiro vai vaporizar e não vai servir para fazer bem algum, a não ser um bem momentâneo para quem você deu o dinheiro. Por quê? Porque a maioria de nós fracassa diante da prova da riqueza. É a prova das mais difíceis. Ela está ali, ó, para e passo com a prova da pobreza, da miséria. E eu ainda acho que é pior, porque é muito mais fácil você cair diante da facilidade do que você cair diante da dificuldade. Porque se você conseguir o mínimo de equilíbrio na dificuldade, você alcança resignação. Você compreende. Agora, na facilidade, você cai na ilusão do mundo material. E aí você fecha os olhos para tudo. Então é muito mais fácil a gente cair na prova da riqueza. Então a gente é livre para a gente fazer o que a gente quiser fazer, né? Mas a gente é livre para fazer o que a gente quiser? É, mas convém eu fazer tudo o que eu quiser? Não, eu preciso do freio moral, eu preciso da bússola moral. É por isso que nós evoluímos em duas vertentes, intelectualmente e moralmente. A gente desenvolve o intelecto, mas eu preciso trabalhar no desenvolvimento moral, ou seja, na parte espiritual, angariar virtude, fazer o bem. Se eu não compreender que é preciso evoluir moralmente, eu não vou fazer igual essas civilizações aí que o Chico falou diversas vezes, né? Civilizações super adiantadas intelectualmente e que moralmente eram piores do que nós somos hoje. Aí você imagina, né? A qualidade da criatura, né? Porque se nós já somos do balacobaco, né? Não é fácil ser humano aqui na Terra, e imagina pior do que a gente, como é que o negócio não é. A questão do livre-arbítrio é extremamente importante. Ela é tão importante que Kardec escreve na Revista Espírita, se eu não me engano, de 1867, ou é 67 ou 62, acho que é 67, um texto belíssimo chamado Livre Pensamento e Livre Consciência. É um texto que vale a gente ler, estudar, porque Kardec ele faz uma argumentação entre o materialismo e a ciência e a filosofia espírita, que parece que Kardec sentou agora, hoje, escreveu o texto e falou, toma aí para vocês. Lúcido, coerente. Por quê? Os materialistas, ou seja, aqueles que não creem em nada, que só creem na matéria, né? E aí a gente vê as correntes de pensamento que existiram no mundo aí, como o positivismo, né? Não, a gente só acredita naquilo que a ciência comprova. Se não está na ciência, é mentira. É, gente, o ser humano gosta de inventar, né? E aí, ele discorre sobre a questão do materialismo dessas pessoas que não só não creem, como querem que você creia naquilo que eles creem, naquilo que eles querem que você pense. E aí Kardec é brilhante nesse texto, porque ele fala assim, olha, me deixa pensar do jeito que eu quero. Eu não preciso pensar do jeito que você pensa. Eu não preciso me submeter àquilo que você quer que eu pense. Né? Por quê? Os materialistas sempre se disseram a favor da ciência, não é? Ah, a ciência que comanda, que não sei o que lá. Quantas vezes a ciência errou? Quantas? A ciência é infalível? Não. Inúmeras. Aliás, a ciência mais erra do que acerta. Né? Toda hora a gente vê uma reportagem assim, café faz mal à saúde. Aí passa um ano, café faz bem à saúde, tome uma xícara de café ao menos por dia. Estudos científicos comprovam. Ué, mas lá atrás o estudo científico não comprovou que o café era ruim? Então, vejam, por que a ciência se equivoca? Porque a ciência é feita de homens. Os homens cometem erros. Enquanto a ciência não andar de mão dada com a espiritualidade de mão dada com a ciência, a gente vai viver esse imbróglio. E isso é uma escolha. Tudo é escolha, gente.
tudo, absolutamente tudo é escolha. Até Kardec, de uma forma brilhante nesse texto, né, que eu me lembrei agora, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, o ser humano, ele tem a liberdade absoluta de escolha das suas crenças. Absoluta, né? E ele fala assim, olha, toda opinião racional que não é imposta nem subjugada cegamente a outra pessoa, mas que é voluntariamente adotada em virtude do exercício do próprio raciocínio, é um pensamento livre. Quer dizer que você está exercendo a sua liberdade de pensar, o seu livre-arbítrio. E esse pensamento pode ser em qualquer escopo, diz Kardec, religioso, filosófico, político, não interessa. Por quê? O livre pensamento, que deriva do livre-arbítrio, eleva a dignidade do homem. Emancipa o nosso espírito, faz com que nós não sejamos escravos da matéria. Olha, é importante da gente ser um livre pensador, da gente não aceitar as coisas que nos são dadas, mas ir buscar aquele conhecimento. Espera aí, a Lara falou isso aqui, será que isso é verdade? Eu vou lá, no livro lá que ela falou, vou ver se isso é verdade, mesmo se ela falou errado. É isso que a gente tem que ter sede, que a gente tem que escolher para nós, buscar, sermos buscadores, buscadores de conhecimento, de aprimoramento, de autoaprimoramento, buscadores do bem, para a gente aprender a fazer o bem, caminhar no bem, para o bem, pelo bem. E tudo isso passa pelo livre-arbítrio, porque a liberdade é patrimônio do ser humano dado pelo Criador. Dado pelo Criador. A liberdade, gente, é o nosso bem mais precioso. Mais precioso. Se a gente quer liberdade, é preciso que a gente compreenda a responsabilidade e a disciplina. Disciplina é alicerce da vida. Alicerce da vida. Se eu não começar a pensar nessa questão das escolhas seriamente, sem paixões, sem viés nenhum, é pensar, usar o raciocínio. Espera aí, isto daqui é certo ou é errado? Bom, fiquei na dúvida. Recorra ao Evangelho. Recorra ao ensinamento do Cristo. Isso aqui, segundo Jesus, é certo ou é errado? Opa, é errado. Então, não vou por esse caminho. Não vou fazer essa escolha. Né? Eu brigar com o outro lá porque ele pensa diferente de mim. Opa, Jesus mandou a gente ter tolerância. Da gente compreender as diferenças. Da gente ser indulgente. Opa, então não posso ir lá me engalfinhar com o outro. Vejam, sempre nós estamos fazendo escolhas. Se eu conseguir basear o meu sistema de escolhas, que deriva dos meus valores, no Evangelho, eu vou fazer escolhas melhores. Para isso, eu preciso começar a vivenciar o Evangelho do nosso Senhor. Sem isso, eu não vou para frente. Jesus não falou? Tudo vai passar nesse mundo. Tudo vai passar. Menos as minhas palavras. Ou seja, menos o meu ensinamento. Gente, tem 2000 anos que Jesus esteve aqui. E até hoje, ele é lembrado. Ele é seguido. Cada vez mais, ele é seguido, independente da vertente religiosa. Se é católico, protestante, espírita, está ali, o ensinamento dele está ali. Eu escolho seguir ou não. Eu escolho fazer o certo ou o errado. Para cada escolha, uma responsabilidade e uma consequência. Não adianta a gente fingir que não tem consequência, porque tem. É por isso que a doutrina espírita ela é tão
tão maravilhosa, tão maravilhosa. É a terceira revelação. Por quê? O Espiritismo, ele fala para a gente assim, olha, antes de você crer em qualquer coisa, você precisa compreender. Você não pode crer cegamente. Para compreender, você precisa fazer uso do raciocínio. Por quê? É como Kardec diz, o Espiritismo sai do creia primeiro e depois compreenda, se puder, para compreenda primeiro e depois acredite, se quiser. Não existe maior liberdade que essa. Não existe. É por isso que a doutrina espírita, ela faz de nós, se nós realmente seguirmos os preceitos do Evangelho e da codificação espírita, faz de nós livres pensadores. Quando eu sou um livre pensador, eu exerço o meu livre-arbítrio de maneira mais acertada. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar na questão das escolhas que nós estamos fazendo. Porque eu escolho, como eu disse, baseado no meu sistema de valores. Então, quando a gente olha para a nossa vida e a gente vê o rumo que está tomando, eu tenho que ter a consciência de olhar para dentro de mim e ver assim, bom, onde é que eu estou me enganando? O que eu estou fazendo que precisa ser melhorado? Para eu poder escolher um caminho melhor e começar a segui-lo. Essa é a beleza da bondade de Deus, que permite que nós sejamos os artífices da nossa própria vida. E isso, gente, é de uma grandeza imensa. A minha vida é minha responsabilidade, de ninguém mais. Jesus jamais vai chegar aqui com uma varinha mágica de Harry Potter, bater na nossa cabeça e falar, vocês estão evoluindo. Não. A evolução acontece a partir do básico, que é o meu livre-arbítrio, das minhas escolhas. Se eu escolho me aprimorar, me dedicar, perseverar. Ou vocês acham que foi, por acaso, que o Cristo nos disse, como Emmanuel sempre coloca, né, na questão da compreensão do direito e do dever, da obrigação, né, do equilíbrio, da tranquilidade. Ele sempre cita Jesus, quando ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Porque a verdade é absoluta, ela não é relativa. Nós é que temos, diante da nossa capacidade de compreensão, um desenho da verdade, aquela quantidade de verdade que eu já consigo assimilar. Mas não existe a minha verdade, a verdade da Célia, a verdade da Floripes, da TT, não. Existe a verdade. E o que eu consigo apreender da verdade. Porque se a verdade não fosse absoluta, ela não seria verdade. Kardec diz isso. Lá na Gênese, Kardec diz isso no Obras Póstumas. Então, gente, nós precisamos nos debruçar, porque quanto mais nós nos aprimoramos, melhor escolhas nós fazemos. Lembrando que aprimorar intelectual e moralmente. Vamos tomar cuidado com o nosso livre-arbítrio, porque senão daqui a pouco a gente está olhando para o abismo e o abismo está olhando de volta para nós, né? E nos chamando. É isso aí, gente. Muito obrigada, né, pelo convite. Eu fico sempre muito feliz de estar aqui com vocês. Passo para a Célia de novo. 3 minutos adiantada, Célia. Seu microfone está desligado, Célia. Célia, seu microfone está desligado. Célia, o microfone. Agora ativou. O microfone escolheu que não ia ligar. Eu estou apertando ele um tempão.
Mas eu vou pensar nas escolhas. Acho que todos nós, com mais cuidado, com mais vigilância, porque nessa correria da vida, a gente vai escolhendo sem perceber. A gente vai fazendo, como a cada segundo a gente está escolhendo, a gente não consegue, muitas vezes, prestar atenção naquilo que estamos escolhendo, né? É muito grave mesmo. O livre-arbítrio é um presente que Deus nos deu, é um tesouro, mas que precisa saber conservar, utilizar esse tesouro, senão ele é um desastre. Verdade. Né? Então, essa reflexão nós vamos levar essa semana toda. E cada hora que a gente tiver, cada hora que eu falo não é hora de 60 minutos. Cada momento que a gente estiver escolhendo, a gente vai falar, opa, a Lara falou das escolhas. Será que eu estou escolhendo bem? Será que é o melhor? Será que é por aí? E será que eu estou pensando nas consequências? Então, acho que nós vamos lembrar muito de você a semana toda. E depois, todos os outros dias, porque aos poucos a gente vai acostumando a fazer isso de forma mais automática. Mas vai demorar um pouco, Lara. Enquanto isso, nós vamos pensar muito em você. Muito. É um esforço diário, Célia. Diário, todo o tempo. É o esforço necessário que a gente faz para aprimorar, né? Porque, no final das contas, gente, tudo é escolha e consequência. É a lei maior. Escolha e consequência. Plantio e colheita. Exatamente. O que a gente planta é o que a gente vai colher. E hoje a gente já está enfrentando, né, uma série de dificuldades por causa do nosso plantio equivocado. Então, que a gente consiga construir no futuro uma colheita melhor, né? Muito bom, Lara, muito bom mesmo. Muito obrigada. E você não repara quando você sentir alguma coisa, tem alguém pensando em mim. Somos nós. É uma alegria. Escolha. Não para que você nos ajude a escolher, mas lembrando das suas palavras, nos orientando às escolhas. Muito bom. Nós vamos agora passar